Intertextualidades. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu não tenho a menor noção de qual vai ser o título que eu vou colocar neste vídeo. Vocês já viram, com certeza. Eu só sei que é intertextualidades, porque aqui eu vou comentar intertextualidades entre um romance, um poema, um filme, um documentário e uma música. E um fato histórico. Olá pessoal, eu sou a Carmen e hoje eu tô aqui bem disposta a fazer umas relações, conexões, e não são coisas da minha cabeça, são dados da realidade, em volta de essas manifestações culturais, em volta desses eventos todos que eu falei, fato histórico, poema, música, filme, documentário, enfim. Então, se você já gosta disso, você gosta de diferentes linguagens tratando do mesmo tema, como é o caso de cinema, literatura, curta este vídeo, comente aqui, me deem sugestões, referências semelhantes, né, casos de intertextualidades que você conhece, para eu continuar alimentando este quadro, que é um quadro que eu adoro fazer. Qual é o fato histórico? Colonialismo, século XIX. Já falei para vocês em vários vídeos sobre a partilha da África, né? Então, nós temos aqui século XIX, países como Grã-Bretanha, França, Alemanha e ali os Países Baixos também, Bélgica e Holanda, países assim que se lançaram contra o continente africano e a Ásia para colonizar, o famoso neocolonialismo. Esse grupo de países fez uma miséria nesses continentes, né, nessas regiões, né? Mas neste vídeo eu vou falar da Bélgica e do Congo. Mais especificamente, não é nem bem a Bélgica, o rei Leopoldo da Bélgica nesse período. O rei colonizou o Congo, ficou conhecido depois como Congo belga. Por que o rei colonizou, não é bem a Bélgica? Porque o Congo belga era propriedade do rei Pessoa, não era do país. E este rei lançou mão do discurso europeu do Salvador. E claro, este rei lançou mão daquele discurso do europeu salvador, né? Então, vou civilizar este povo, vou cristianizar este povo e tal. E cometeu as maiores atrocidades lá no Congo belga. A gente chama de Congo belga porque depois o país se tornou propriedade da Bélgica. Ele vendeu o Congo depois para a Bélgica. Durante seu domínio, o que ele fez? Ele escravizou a população, ele explorou as riquezas naturais do país, principalmente, acho que era, eu não lembro se era borracha, enfim, riquezas naturais, a África é riquíssima, para aumentar sua própria fortuna. E ele estabeleceu cotas de extração, era alguma coisa agora eu não lembro se era borracha, mas era alguma coisa de extração vegetal. Ele estabeleceu cotas e quem não cumprisse tinha o braço decepado. Então, assim, mulheres, crianças tiveram parte do braço decepada, porque não cumpriu a cota estabelecida por ele e tal. E o discurso que ele fazia era esse discurso de estar salvando. O mundo acreditava, né, que ele estava realmente salvando. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo lá. Até que um americano que desejou, que acreditou nele, foi lá tentar salvar, ajudar os irmãos, né, um americano negro, não me lembro o nome dele, tentou salvar, ajudar o rei Leopoldo a salvar lá os irmãos do Congo. Ele se deparou com o que estava acontecendo. E aí ele falou que o rei Leopoldo estava cometendo crime contra a humanidade. Foi aí que veio à tona tudo o que aconteceu. Há um documentário no Amazon Prime que se chama The Leopold's Ghost, que é o fantasma do rei Leopoldo. Um documentário muito bom, já recomendei ele por aqui. É um documentário que conta essa história, com imagens e tudo mais, conta essa história completinha de como o Congo foi explorado. Aí conta toda a história do Congo. Ele foi primeiro explorado pelo rei Leopoldo, depois passou propriedade da Bélgica, depois já no século XX teve eleições e tal, mas aí o presidente eleito estava se aproximando mais da União Soviética, enfim. Estados Unidos providenciou o assassinato dele. Aí depois teve um outro ditador, que era Cupincha ali, capacho dos Estados Unidos. Foi por muitos anos. Durante a gestão desse ditador, gente, não vou lembrar os nomes são africanos, são difíceis. Aí o Congo se chamou Zaire, né? Eu lembro quando era criança era Zaire, não tinha Congo. Depois, quando ele morreu,
aí sim que o país se livrou da ditadura e tal. Mas até hoje, durante todo esse período, né? Então, Rei Leopoldo, Bélgica, lá sob domínio dos Estados Unidos, esse ditador capacho, não sei o quê. E até hoje o país é explorado, tem suas riquezas naturais levadas, né? A cada momento histórico e a cada explorador é um produto diferente. Hoje é alguma coisa que é importante, não lembro mais, gente, minha memória tá péssima. Depois que eu tive Covid, então piorou muito. Mas hoje o produto explorado é um produto muito importante para a indústria de eletrônica, né? Então, assim, Vale do Silício e tudo mais. O documentário é este. Vou deixar todas as referências aqui embaixo, não se preocupe. O documentário é este, O Fantasma do Rei Leopoldo, mas eu acho que tá em inglês lá, The Leopold's Ghost. Com essa história, com base nessa história, o Joseph Conrad escreveu O Coração das Trevas, que é exatamente essa história, a exploração no Congo, essa viagem até lá para descobrir os horrores da colonização britânica e tal. Então, aqui, eu não tenho vídeo sobre este livro, e para eu fazer vídeo, eu terei que relê-lo. Então, assim, não prometo nada. Mas aqui é uma história, é um dos livros aí considerados dos melhores da literatura mundial, porque conta essa passagem. O próprio Joseph Conrad, que não é inglês, ele é polonês, mas ele escreveu em inglês, ele tomou conhecimento dessa história aí do Rei Leopoldo e tal, e ele escreveu esse livro com base nisso. E nós temos o filme Apocalipse Now, que é baseado neste livro aqui. Então a gente tem mais uma produção contando essa história. Claro que cada produção traz elementos diferentes. Então o documentário talvez seja algo mais próximo do fato histórico, que realmente aconteceu. Aí isso aqui é inspirado num fato histórico. Aí o filme tem inspiração aqui neste livro. No filme tem aquela música The End, do The Doors, que é uma música muito marcante. Acho que todo mundo conhece essa música. Não posso deixar aqui porque o YouTube vai me barrar, mas acho que todo mundo conhece essa música. E é uma música inspirada, e é uma música inspirada nessa história toda, né? A trilha sonora dessa história toda. E o filme, que é gigante, eu não vi esse filme todo até hoje, mas a parte que interessa eu vou citar aqui, eu assisti. É a parte que eles estão lá, né, os soldados estão lá, e um deles lê, e nessa parte que eu me lembro bem, tem um cara lá que lê este poema do T.S. Eliot, Os Homens Ocos. Vou ler só a primeira estrofe. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada. Ai de nós, nossas vozes dissecadas, quanto juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca ou pés de ratos sobre cacos em nossa adega evaporada. Vou ler mais um trechinho. Esta é a terra morta, esta é a terra do cacto. Aqui as imagens de pedra estão eretas, aqui recebem elas a súplica da mão de um morto, sob o lampejo de uma estrela agonizante. Os poemas deste livro, gente, não são inspiradores, né? Então, assim, é terra gasta, terra desolada, né? A tradução do título da coletânea de poemas. Isso já diz muita coisa sobre o conteúdo. Então, esses homens ocos, esses homens nesta condição, pode ser uma condição de guerra, pode ser uma condição, enfim, de esterilidade mesmo. O T.S. Eliot escreveu isso em 1922, então logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então a gente percebe esse clima aqui de aridez emocional, de aridez, de reflexão sobre a condição humana, reflexão sobre a barbárie até, né? A esterilidade, a aridez pós-barbárie. Isso está presente nesses poemas deste livro. Ele estava com a experiência da Primeira Guerra Mundial, mas enfim, pode estar falando de qualquer guerra. Num contexto, esse poema foi lido num livro baseado no contexto anterior à Primeira Guerra, que foi o imperialismo ali do século XIX, ali no Congo, né? Toda a colonização bárbara que aconteceu ali no Congo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como a intertextualidade, como essas produções se relacionam, como elas estão vinculadas, né? A gente tem a experiência do imperialismo e dessa aridez presente na música,
Aliás, a música e o poema, até mesmo pela semelhança de expressão, se refere mais a essa aridez emocional pós-barbárie. Percebam que, seja por meio do audiovisual, que tem imagens em movimento, mostrando tudo o que aconteceu, seja por meio da música ou do poema, né, que aí a gente tem um apelo emocional até maior aqui no que é dito, porque não há imagens para ilustrar, mas todos estão falando da mesma coisa, dessa aridez pós-barbárie, essa aridez e este vazio, essa destruição que esfrega na nossa cara o tempo todo, como a humanidade insiste sempre em fracassar, como um projeto homogêneo, né? Um projeto homogêneo no sentido assim, de soberania dos povos, de modo geral, soberania da existência humana. Não estou nem falando de nação, sem viés político, sobrevivência biológica realmente das pessoas, sobrevivência do corpo até, que vem antes de qualquer questão política. Toda guerra nos deixa isso muito explícito. Nós fracassamos sempre. Tudo isso que eu pontuei aqui, música, poema, filme, documentário, livro, tudo tem qualidade. Me diga o que vocês já assistiram disso tudo, o que vocês já conhecem, já assistiram, leram, enfim, ouviram disso tudo, que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos.